Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Uma leitura considerável, mas muito importante para nós. Leamos todo o texto indicado, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 1 a 26. Vamos lembrar que Paulo está preso lá em Cesareia, e como ele havia pedido, ele precisa ser deslocado para a capital do império, para Roma, para o seu julgamento. E então o texto começa dizendo assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver amigos e obter a assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, a ilha, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar curiosamente chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Senhor, essa narrativa é muito curiosa, nos apresenta detalhes geográficos muito precisos, o que demonstra que a tua palavra ela está calcada na verdade, no testemunho sincero, e ela é encarnada. Ela vem do céu, mas alcança a terra. Ela vem do teu coração, mas atinge a cada um de nós a nossa realidade. E nós vamos pedir ao Senhor que nos instrua, o Senhor nos abra os olhos
do coração para compreendermos a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Minha mensagem de hoje tem por sugestão marcas inesquecíveis de um inverno. Desde as 7h07 da última quinta-feira, que foi dia 21 de junho, nós estamos no inverno, acredite ou não, mesmo em Curitiba. A estação mais fria do ano e que, juntamente com o clima, parece evocar um certo ar soturno, de ombros encolhidos, né? Quando andamos meio cabisbaixo, achando que a gente vai ficar aquecido se a gente olhar para o chão, né? Da mesma sorte como o clima e este ambiente nos dá esse contexto, o inverno também sempre é uma referência a tempos críticos, a horas amargas, a momentos de dor, aparentemente fazendo o contraponto dos tempos áureos do ensolarado verão. Verão evoca alegria, claridade, a gente não precisa usar tantas roupas, e o inverno então traz consigo esta ideia de algo mais sombrio. A narrativa que nós acabamos de ler e na qual desejamos meditar, ela faz exatamente o percurso da viagem de Paulo de Cesareia a Roma. Cesareia na Palestina para alcançar a capital do império em Roma. Viagem que seria feita de navio, de embarcação. Embarcações muito limitadas, que não dispunham de instrumentos de navegação precisos, como hoje os grandes transatlânticos podem cruzar todos os oceanos. E esta viagem, então, tinha por objetivo levar Paulo a um julgamento sob os auspícios da corte imperial. Paulo disse: eu quero ser julgado por César. Não necessariamente o próprio imperador iria julgá-lo, mas a sede do governo judiciário que estava ali. Esta viagem teve várias etapas, aqui nós só acompanhamos duas delas. A saída de Cesareia até chegar a um lugar chamado Mirra, em que eles foram sendo levados por uma embarcação, a Dramitina, e a partir dali eles embarcam em outro navio, um navio alexandrino, ou seja, da cidade de Alexandria, até o naufrágio que foi levá-los a uma ilha chamada Malta. Esta viagem se deu no inverno, na estação invernosa, nos tempos difíceis, nas horas angustiantes. Note-se algumas expressões que são colocadas nesse texto que nós vamos pensar aqui. Por exemplo, tanto no versículo 4 como no versículo 7 se diz que os ventos eram contrários. É mais difícil você correr contra o vento do que a favor do vento. Aliás, as disputas esportivas levam isso em consideração para efeito dos recordes. Se o vento era favorável, não valeu tanto quanto se o vento era favorável, se ele era contrário nesta situação. O versículo 7 fala de dificuldade. O versículo 8 fala de estarem vivendo penosamente. O versículo 9 fala de uma navegação perigosa. O versículo 10 fala de uma navegação trabalhosa. O mesmo 10 vai falar sobre dano e prejuízo. Num certo sentido, estas realidades elas se transformam em figuras de tempos invernosos. Como muitas vezes a gente enfrenta vento contrário na vida. E pode ser no inverno ou no verão, no outono ou na primavera. A gente enfrenta um tempo penoso, trabalhoso, temos prejuízo, temos dano. Que lições nós podemos extrair desta experiência vivida lá no passado? Tendo por protagonista principal o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande evangelista, e que segue agora rumo a um julgamento. E como nós conhecemos o final da história, um encarceramento que se prolongou até o fim dos seus dias. Que lições nós podemos extrair para as nossas vidas?
Quais são as marcas inesquecíveis dos nossos invernos da nossa vida? A primeira lição que nós podemos tirar aqui é que nós devemos cuidar com a superficialidade das coisas. Cuidado com a superficialidade. Cuidado com aquela sua perspectiva muito por alto, por cima, de aparência. Bem diz o ditado: as aparências enganam. A primeira impressão é que fica, e às vezes ela não é a correta, e você fica com aquilo latejando na sua alma. Chama a sua atenção para o versículo 13, eles já estão na segunda etapa, eles já estão na embarcação alexandrina, eles já saíram de Mirra, e o apóstolo Paulo fez algumas considerações, às quais nós vamos voltar daqui a pouco, mas não foi atendido. Eles seguiram em frente, principalmente porque o verso 13 diz que soprou brandamente o vento sul. Agora nós vamos mais em calma. É inverno, é tempo difícil, vai haver situações mais adversas, mas agora este ventinho aqui mais suave vai nos fazer caminhar numa travessia mais segura, mais tranquila. Mas o que me chama a atenção é o que vem logo depois, porque isto sugeriu para os embarcados que eles estavam alcançando o que desejavam. Sublinhe na sua Bíblia: pensando eles ter alcançado o que desejavam. Às vezes é assim, nossa superficialidade das coisas, nossa vista de aparência, nossa impressão primeira das coisas: está tudo bem, está tudo bom, está tudo em ordem. Agora o vento sul vai soprando e a gente vai seguindo muito tranquilo, mas o tempo é de inverno, o tempo é difícil. Este ventinho sul vai ser alternado por um vento mais forte, como a gente vai ver na sequência. Não vai ser tão tranquilo quanto se imagina. Então nós precisamos cuidar com a superficialidade das coisas. Quando batemos um flash ali de um retrato e tomamos aquele instantâneo como o desenho de toda a nossa vida, e desconsiderando as horas difíceis, as horas pesadas, as horas de desafio para as quais nós somos lançados. Quero me reportar aqui a memorável saída do povo de Israel lá do Egito. Não foi fácil sair de lá. Faraó não queria deixá-los sair. A cada invectiva de Moisés, ele sempre arranjava alguma coisa, dizendo: agora vocês não saem. Mas por fim eles saíram. Faraó não suportou mais. Faraó, vendo perder até membros de sua família, disse: então vocês saiam. E o povo de Israel saiu. Então talvez ficasse a primeira impressão: agora estamos libertos, sim, agora bateu o vento sul, agora nós pensamos ter alcançado o que pretendíamos. Eles só não entenderam que não era só deixar a escravidão, era também a luta para consolidar essa liberdade. Era a longa caminhada para chegar até a terra da promissão, se instalar nela, começar um novo tempo. É por isso que na sequência da leitura bíblica nós vamos vendo tantos percalços. O povo que não admite as dificuldades que vão enfrentando pelo caminho, e o que nós vamos comer, do que nós vamos beber, e esses inimigos que estão de um lado e do outro, e murmuração para aqui, murmuração para ali, porque eles tomaram apenas uma primeira etapa. O ventinho sul que bateu, tirando eles do poderio do Egito, mas eles tinham ainda uma longa caminhada a fazer. Trago também à memória doutrina preciosa que já desfrutamos neste culto. Quando instados a confessar os nossos pecados, temos a confiança, a certeza do perdão dos mesmos. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz é para purificar-nos de todos os nossos pecados, pretéritos, presentes e até futuro. O perdão dos pecados traz o alívio da culpa. Ninguém precisa carregar esse peso sobre os seus ombros, porque o Senhor Jesus retirou de sobre nós
o peso da culpa. Este é o ventinho sul que bate. Acontece o seguinte, essa doutrina também nos ensina que nós devemos lutar pela libertação dos pecados. Hoje pela manhã, o pastor Davi, na sua mensagem, nos lembrava a importância de sermos o próprio testemunho daquilo que Deus pode fazer em nós, ou por nosso intermédio, e afirmava ali, o Senhor pode nos libertar de todos os pecados. E muitas vezes nós fazemos da hora da confissão, infelizmente, apenas uma espécie de consciência do alívio da culpa, mas não colocamos em tela a luta para sermos livres do pecado. Por que nós temos que ter o nosso pecadinho de estimação? Por que a gente agasalha no coração aquilo que é desconforme à vontade de Deus? A superficialidade das coisas. Precisamos enfrentar isso também. Estamos já em comemoração do grande aniversário de nossa igreja, 13 décadas, 26 lustros, 130 anos. Como é bom vir à casa do Senhor, vir à igreja. Próximo domingo estaremos recebendo novos membros que vêm oficialmente agregar-se a um rol tão vasto da nossa igreja. Mas não basta ser membro da igreja, precisa servir, precisa amar, precisa ser suporte um para o outro, apoiando um ao outro, nos ajudando mutuamente a caminhar. Então, a superficialidade, esta visão muito cosmética das coisas, nos faz imaginar que basta a gente se arrolar na igreja. Há tanto que fazer, há tanto trabalho. Por isso, vem ao nosso pensamento a palavra de Paulo na carta aos Filipenses, quando ele, dando seu testemunho, o pessoal diz assim: eu não julgo haver alcançado. Talvez a gente possa até associar a esta expressão do versículo 13, pensando ter alcançado o que desejavam. Não julgo haver alcançado a perfeição, o limite, até onde eu deveria ir, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Naquela viagem que se apresentava como difícil, num inverno tão pesado, alguns foram enganados pela impressão superficial e pensaram ter alcançado o cume da montanha, alcançado a razão e o sentido de suas vidas. Mas as marcas inesquecíveis de um inverno qualquer devem nos alertar para cuidarmos com a superficialidade das coisas. Ainda estamos em marcha, ainda não alcançamos o nosso objetivo. A segunda lição que eu quero agregar a esta é que, juntamente com o cuidado com a superficialidade, vamos estar preparados para as tempestades da vida. O inverno é tempo para isso também. É frio, pode vir a umidade junto, podem vir os ventos muito fortes. De uma hora para outra a estação muda. E era o que de fato estava se desenhando nesta viagem. Repetimos, eles tiveram a impressão que tudo ia correr bem. Mas o versículo de número 14, já na sequência, diz: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O nome já diz tudo, já ficamos até assustados só de falar. Um vento que dava ali na Europa muito, muito forte. Nós aqui às vezes vivemos o impacto do sinuelo, né? Ventinho danado que entra por dentro da roupa da gente. Mas já temos sido aí vítimas em alguns lugares desse país daquilo que a gente não imaginava que acontecia. Tufão, um furacão de uma ordem X de classificação tal lá que a gente conhece, né? Pois é bom a gente estar preparado para a tempestade. Primeiro de tudo, nós podemos nos precaver delas. E vejam bem, nos versículos 9 e 10, o texto bíblico nos diz que o apóstolo Paulo, é Lucas descrevendo, por isso existe o plural, Lucas estava junto aqui, nós estávamos ali, quer dizer, é Lucas dizendo, eu participei disso, mas quem toma a palavra é Paulo. E no verso 10 ele diz: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano
e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Em outros termos, não vamos sair daqui enquanto não acabar esse inverno. Quem avisa, amigo é. Bom conselho. Mas o texto diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Eu acho que se eu fosse comandante de uma tropa dessa que tinha que levar presos, e não eram poucos, e tivesse que ouvir a opinião ou de um apóstolo acostumado a pregar a palavra e um piloto de navio acostumado com o mar, eu faria a mesma coisa que Júlio fez. Porque pensando dentro de uma perspectiva secular, terreal, até mundana, é assim que a gente é tocado. Quais são os índices da bolsa, do câmbio, da inflação, o que rendeu a aplicação? A gente é tangido por isso para resolver as nossas finanças. Poucos vão orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de nós na vida financeira? A gente vai consultar os especialistas, que erram muito. O nosso Deus não erra nunca. E mesmo diante de perspectivas horrorosas, o Senhor pode estar dizendo: confia em mim, siga comigo. Mas, se a gente pode afirmar que podemos nos precaver das tempestades, vendo bons conselhos como Paulo estava aqui dando, quando esses conselhos não são atendidos, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar muitas tempestades. Queria me referir a duas coisas que são importantes e que a gente pode se precaver muito para evitar angústias na nossa vida em meio a invernos muito rigorosos. Primeiro, contexto de família. Família. Família é o primeiro lugar do testemunho da nossa fé. Ser crente na igreja é fácil, ser crente em casa é um pouquinho mais difícil. E eu queria me referir a realidades que muitas vezes nós não atentamos, conselhos da palavra de Deus, orientações bíblicas que devemos seguir, e nós não seguimos desde muito tempo, e depois a gente fica dizendo assim: por que eu estou no meio do tufão? Por que eu estou no meio desse vendaval e dessa tempestade? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, faz um longo discurso sobre a questão de casamento. Para alguns leitores desavisados, parece que Paulo é contra casamento. Até talvez por isso tivesse uma conduta de ordem sexual desviante. Nada disso é verdade. Quem lê com muita atenção percebe os cuidados, o zelo que Paulo estava tendo nessa área de família. Mas há alguma coisa que ele diz lá no versículo 39 que muita gente não observa. E Paulo diz assim: pode casar sim, mas case-se no Senhor. Uma juventude que fica indo atrás de namoros, e a partir do namoro o compromisso já do noivado e do casamento, fora do Senhor, está se arriscando no vendaval e no temporal. Está tomando um rumo de atrair para si tempestades muito graves na sua vida. Ah, pastor, mas eu conheço casos em que o casamento não foi no Senhor, um era crente, outro não era, mas depois tudo deu certo. Deus sempre faz milagres, eu não tenho dúvida disso. E se essa sua experiência, isso é um milagre de Deus. Mas se você tivesse observado a palavra do Senhor, quem sabe os caminhos seriam muito diferentes na sua vida. Esta é a orientação bíblica. Mas a gente não quer se precaver das tempestades, fica aguardando o milagre de Deus. Como foi milagre de Deus levar aquela nau já toda arrebentada e pelo menos os que estavam ali darem numa ilha como náufragos. Ainda falando de família. Ministério dos pais em relação aos filhos. A orientação de valores e princípios que devemos dar a eles. É preciso decidir se nós vamos deixá-los sendo educados pelos conceitos do presente século, pela visão que o mundo tem, inclusive sobre a própria família, que é diferente da nossa, hoje mais do que nunca, ou se nós vamos instruí-los, como o apóstolo Paulo mesmo elencou lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, que nós devemos educar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Alguns pais estão fazendo de conta que isso não é obrigação deles, talvez da igreja. Mas igreja e família são parceiros nisso. Não adianta a igreja dizer que é nos caminhos do Senhor e os pais dizem: não, pode seguir os princípios desse mundo. Está atraindo tempestade para dentro da sua casa. Cuidado que a nau vai se arrebentar. Ainda tomo a liberdade de falar sobre
a vida financeira da família. A palavra de Deus nos recomenda viver um padrão coerente com os nossos ganhos. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A gente às vezes pega esse versículo que na sequência diz assim: a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, e fica falando do amor. Só que Paulo vem falando anteriormente sobre deveres, sobre pagar impostos, sobre levar a vida financeira a sério. E o crente deve ser alguém que corrija estas realidades na sua vida para não atrair tempestades. Muita gente está vivendo tempestade porque está vivendo num padrão acima do que pode, enganando a si mesmo, enganando aos seus, enganando a sociedade. Para quê? Tendo com o que nos vestir e comer, estejamos contentes, diz a palavra de Deus. Mas saio do contexto da família e vou para o contexto da sociedade em geral, porque os tempos são invernosos, trabalhosos e penosos. E como marca inesquecível desse inverno, nós temos que estar preparados para as tempestades que a nossa sociedade vigente impõe sobre nós. E para isso eu quero salientar, por favor, cultive a vida com Deus. Deus nos deu meios de graça. Deus nos deu elementos pelos quais nós podemos cultivar a comunhão com Ele, leitura e meditação da palavra de Deus e obediência mesma. Buscar ao Senhor em oração, é isto que traz segurança à nossa alma para passar por esses vendavais que estão ao nosso redor. Ser sal e luz. Nós não estamos apenas como um contraponto da sociedade, nós somos a esperança da sociedade. Porque se esta luz ficar bruxuleante e se apagar e se extinguir, que densas trevas serão ao nosso redor. Se o sal que somos nós não vier mais a salgar, nós seremos lançados em terra e só vamos servir de asfalto, de piso para ser pisados pelos homens. Mas o Senhor nos chamou no meio desse temporal para sermos sal e luz deste mundo. E por favor, estejamos firmados no Santo Evangelho, estejamos firmados na palavra de Deus. O salmista no Salmo 46, ele diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É no Santo Evangelho que nós estamos fortalecidos. Por quê? Porque o contexto do Salmo vai falar sobre crise, vai falar sobre inimigos, vai falar sobre combate. Aliás, muito bem colocado há pouco pelo presbítero Marcelo, é a nossa luta mesmo. Mas o Senhor estendeu a sua destra, o seu braço forte. Nós temos que estar apegados a Ele para enfrentar as tempestades nesta sociedade ao nosso redor. Cuidado com a superficialidade. Prepare-se para as tempestades. Mas por fim, e mais importante, confie somente no Senhor. O versículo 20 vai dando um depoimento ainda sobre o momento mais dramático da viagem. Já há alguns dias, naquela luta, não vi um sol, estrela caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O salvamento daquele naufrágio. Mas o versículo 25 diz assim: portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. E o que havia sido dito para Paulo por um anjo do Senhor enviado: nenhuma vida vai se perder. Eram 276 pessoas ali dentro daquele navio. E o Senhor disse: nenhuma vai se perder. E Paulo disse: então vamos confiar no Senhor. Se o Senhor prometeu estar conosco até o fim dos séculos, Ele vai estar conosco, vamos confiar nisso. Se o Senhor prometeu nos dar a palavra pronta para dar o testemunho perante um mundo que jaz nas trevas, vamos confiar nisso e dar o nosso testemunho. Se o nosso Deus prometeu dar-nos sustento, não nos deixar à míngua, vamos confiar nele. Se o Senhor nos prometeu dar filhos que não para a calamidade, como diz o profeta Isaías, nós vamos confiar no Senhor. E nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Havia 276 pessoas naquele navio no momento do naufrágio, e nenhuma se perdeu, porque havia um homem que confiava no Senhor e instou a que todos fizessem o mesmo. No dia 14 de abril de 1912, nossa igreja já tinha sido organizada.
na grande embarcação conhecida, Titanic, havia 3.547 pessoas a bordo. Por dados otimistas, só sobreviveram 1.523. Em alguns dados, apenas 705 pessoas. A diferença do navio Alexandrino e do Titanic, quando todas as pessoas que estavam ali, nenhuma se perdeu, e a do Titanic, a maioria morreu, é que o construtor daquele navio afirma-se que ele chamava-se Andrew Thomas, ele havia declarado: nem Deus afunda o Titanic. E Paulo simplesmente disse: eu confio na palavra do Senhor, que ninguém vai se perder. Há muitos confiando na sua experiência, no seu dinheiro, nos seus contatos, correm o risco de naufragarem. Somente confiando no Senhor sobreviveremos às tempestades, aos naufrágios, aos invernos da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.